Operação Promessa Verdadeira 3 devastou o país de Netanyahu. Isso explica porque rapidamente chegou-se a um cessar-fogo. Mas eu já peço que você deixe seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e para ele mostrar o próximo vídeo para você na tela inicial do seu YouTube. Toda vez que você deixa um comentário, é como se fosse um sinal que você dá para o YouTube, dizendo que gostou do canal e que quer ver o próximo vídeo. Bom, publicação aqui do site Almayadin diz o seguinte: em números, a promessa verdadeira 3 do Irã devasta Israel em 12 dias. Mais de 530 mísseis iranianos atingiram profundamente Israel, causando 29 mortes, milhares de feridos e extensos danos à infraestrutura. Um cessar-fogo entre Irã e Israel entrou em vigor na terça-feira, 12 dias após a ocupação lançar a Operação Leão em Ascensão e o Irã lançar a Operação Retaliatória Promessa Verdadeira 3, o que começou como uma campanha para desmantelar o programa nuclear iraniano, rapidamente saiu pela culatra, causando destruição ao próprio Israel. Desde 13 de junho de 2025, Israel enfrenta pesados ataques de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, com mais de 40 barragens de mísseis lançadas em 12 dias, totalizando 531 mísseis lançados, 31 dos quais atingiram diretamente. 29 colonos israelenses foram mortos e outros 2.517 ficaram feridos em todo o território de Israel. Lembrando que Israel pode estar reduzindo, né, mentindo sobre esses números, tá? A quantidade de feridos e mortos pode ser muito maior. As forças de ocupação de Israel anunciaram morte de soldado em Bi al-Sabi. A Força de Defesa de Israel anunciou a morte de um cabo de sua unidade multidimensional 888, morto durante o ataque com mísseis iranianos, que teve como alvo Bir al-Sabi, ao sul da Palestina ocupada. Esta é a primeira morte de soldado admitida por Israel nos últimos 12 dias. O número de mortos no ataque com mísseis iranianos a um prédio em Bi al-Sabi aumentou para 9, de acordo com os serviços de emergência, já que relatos confirmaram que diversas vítimas feridas foram hospitalizadas com vários graus de ferimentos após o ataque que causou graves danos estruturais ao local. Mísseis iranianos registram inúmeros acertos em Israel. Os mísseis do Irã atingem diretamente vários locais em Israel, incluindo grandes cidades como Tel Aviv, Ramat Gan, Haifa, Bir al-Sabi e Herzliya, bem como áreas menores como Tira, Herovó, Bat Yam e Bnei Brak. Os ataques também atingiram locais industriais como refinarias de petróleo e atingiram áreas ao longo da planície costeira, incluindo Rishon, Lezion, Holon e Azul. Impactos adicionais foram relatados em Safá, Sul, Carmiel e Shifaran, demonstrando a ampla abrangência do ataque. Infraestruturas e áreas importantes foram atingidas, com ataques repetidos em Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva e Haifa. 120 mísseis atingiram Israel em um dia. Em 14 de junho, marcou o dia mais mortal da guerra, com 4 bombardeios separados de um total de 120 mísseis atingindo áreas centrais como Tel Aviv, Bat Yam, Tira e Rishon LeZion, matando 12 pessoas e ferindo outras 200. O mesmo dia também registrou o maior número de mísseis lançados em um único dia, com um total de 120 mísseis disparados, enquanto em 19 de junho marcou a maior distribuição geográfica de ataques, com ataques atingindo 7 áreas diferentes, indicando um padrão crescente de escalada. Os abrigos não conseguiram proteger os israelitas. Os mísseis do Irã causaram baixas até mesmo entre israelenses que fugiram para abrigos, com 29 mortes relatadas pela mídia israelense, incluindo algumas mortes dentro de salas seguras reforçadas, levantando questões sobre as capacidades dos mísseis usados ou vulnerabilidades na infraestrutura defensiva. A onda inicial de ataques de 13 a 19 de junho provou ser a mais intensa e mortal, antes de passar para uma fase de ataques esporádicos
e menos letais, já que vários relatórios indicaram que o número total de feridos e lesionados em várias classificações ultrapassou 2.517. O Magen David Adom, Cruz Vermelha israelense, relatou que suas equipes lidaram com 28 mortes e 1.319 feridos durante os ataques iranianos na Palestina ocupada, incluindo 17 casos críticos, 29 feridos moderados e 872 feridos leves, além de 401 incidentes relacionados ao pânico. Pedidos de indenização inundam Israel. De acordo com dados da Autoridade Tributária de Israel, mais de 38 mil pedidos de indenização foram registrados por danos materiais, incluindo danos estruturais a edifícios e perdas de pertences pessoais. Aproximadamente 31 mil pedidos relacionados a danos a edifícios, cerca de 3.700 pedidos por danos a veículos e quase 4 mil pedidos cobrindo perdas de bens domésticos e outros bens pessoais. A autoridade observou que milhares de edifícios danificados ainda não foram relatados em pedidos de indenização. Os pedidos de indenização estavam fortemente concentrados na área metropolitana de Tel Aviv, Gush Dan, que foi responsável por aproximadamente 65% de todos os registros, cerca de 25 mil pedidos, seguidos por 10.800 pedidos da região de Ashkelon, 2.600 de Acre, surpreendentemente, poucos 94 pedidos de Al-Quds e várias centenas mais espalhadas por áreas menores. Aproximadamente 11 mil pessoas foram transferidas para hotéis para abrigo temporário, enquanto outras 4 mil encontraram acomodação com parentes, à medida que os números de deslocamentos continuavam aumentando durante a guerra. A economia israelita é tão duramente atingida como as cidades. Segundo o jornal israelense Calcalist, o custo estimado por cobrir os danos somente por meio do fundo de indenização chega a aproximadamente 5 bilhões de shekels, cerca de 1 bilhão e 440 milhões. O jornal observou que os mercados projetam um déficit público superior a 6% este ano, muito acima do teto de 4,9% do PIB estabelecido pelo governo. O jornal informou que os mercados estão prevendo um déficit governamental superior a 6% este ano, superando significativamente o teto de 4,9% do PIB estabelecido pelo governo, já que as pressões econômicas de conflitos recentes continuam a sobrecarregar as finanças públicas. Relatórios israelenses indicam que as forças de ocupação incorreram em custos de aproximadamente 5 bilhões, cerca de 625 milhões por dia, em operações ofensivas contra o Irã e medidas defensivas para conter mísseis e drones do Irã. Tá aí. Então, esses são os custos da guerra. Lembrando, tá? É muito estranho essa quantidade de mortos relatada, mas isso aí é uma coisa que Israel costumava já fazer, esconder, e está fazendo isso também. Geralmente, quando isso acontece, a própria mídia israelense projeta ali, depois vaza alguns detalhes sobre o número verdadeiro de mortos ou de feridos ali nesses ataques, tá? De qualquer forma, foi um ataque devastador, o maior ataque que Israel já sofreu, pelo menos nas últimas décadas, tá? E aqui, Corpo da Guarda da Revolução Islâmica diz o seguinte: 22ª onda da Operação Promessa Verdadeira 3 ensinou lição a Israel. O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica diz que as forças iranianas lançaram 14 mísseis contra locais militares israelenses sensíveis nos momentos finais antes do cessar-fogo entrar em vigor. O Irã anunciou na manhã de terça-feira que a 22ª onda da Operação Verdadeira Promessa 3 deu uma lição histórica e moral a Israel em resposta ao ataque brutal e desesperado que ceifou a vida de vários iranianos, declarou o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica. A declaração confirmou que as forças iranianas lançaram 14 mísseis contra locais militares israelenses sensíveis nos momentos finais antes do cessar-fogo entrar em vigor, que o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica indicou ter sido imposto a Israel graças à firmeza do povo iraniano. Israel implorou a Washington por um cessar-fogo
diz o corpo da Guarda da Revolução Islâmica. Segundo o corpo da Guarda da Revolução Islâmica, Israel buscou impotente um cessar-fogo junto aos seus parceiros americanos. A organização enfatizou que Teherã ensinou ao inimigo sionista uma lição histórica e memorável. Dissuasão iraniana intacta. A declaração afirmou que as Forças Armadas iranianas impuseram sua vontade ao inimigo sionista e continuam monitorando os movimentos do inimigo com olhos abertos e vigilantes. Mais cedo, na terça-feira, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou que a República Islâmica havia alcançado uma vitória estratégica significativa, afirmando que havia forçado os inimigos a buscar um cessar-fogo. Citando a unidade do povo iraniano, a firmeza de suas forças armadas e a orientação de sua liderança, o Conselho enfatizou que o Irã triunfou diante da agressão israelense. Observou que as forças armadas iranianas permanecem em alerta máximo e preparadas para responder decisivamente a qualquer provocação futura. O Conselho ressaltou que, por meio de sua vigilância, o timing calculado do Irã desmantelou a estratégia central do inimigo. Segundo a agência de notícias Fars, o Conselho declarou que o resultado obrigou a entidade israelense a aceitar a derrota e interromper sua agressão. Tá aí, pessoal. Segundo informações do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, Israel pediu desesperadamente um cessar-fogo quando viu que não tinha mais o que fazer. Então, essa é a questão. Então, uma lição aí dada a Israel. Mas será que isso vai parar os planos de Israel contra o Irã? Ou será que isso só serviu para Israel tentar se recuperar da destruição dos seus sistemas de defesa aérea, seu sistema de defesa aéreo, né? E as coisas também, lembrando, não foram também 100% eficazes para o Irã. O Irã mostrou também que tem um sistema de defesa aérea bastante ultrapassado. Ah, os ataques que o Irã sofreu foram feitos ali ataques por caças israelenses disparados de longe. Mesmo assim, muitos ataques conseguiram penetrar no território do Irã, e o Irã se mostrou ali como tem uma defesa aérea bastante ultrapassada, tá? O que deu ali a vantagem ao Irã é o seu poderoso sistema de mísseis, tá? Mas é muito complicado você ter um sistema de mísseis tão poderoso e uma defesa tão crítica. Então, eu acredito que o Irã agora deva investir pesadamente na sua defesa aérea, tá? Comprar o que há de melhor lá da Rússia sobre defesa aérea e aproveitar esse momento para poder preparar ali a sua defesa aérea para caso Israel volte a tentar atacar o Irã. Tá aí, pessoal. Esses são os números da guerra. Quer saber mais sobre isso? Se inscreva no canal e deixe um comentário. Canal Eduardo Lima é o canal que dá notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Canal Eduardo Lima de Imperialismo, o canal que dá notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Se você achou meu trabalho importante, deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. E, se possível, doe qualquer quantia para o endereço do Pix que aparece na descrição. Meu trabalho não pode ser monetizado, aqui meu canal não pode ser monetizado devido aos assuntos sensíveis que a gente trata aqui, mas com a sua ajuda eu posso ter alguma renda através do Pix. Até a próxima.